Olá, queridos pais, graça e misericórdia da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início ao estudo do Evangelho de João, tendo finalizado o bloco dos Evangelhos sinóticos. Como nós comentamos no início das aulas, estuda-se o Evangelho de João de forma separada, distinta dos Evangelhos sinóticos, que são blocos de contexto histórico, blocos narrativos, blocos de fontes literárias distintas. Então, enquanto nós podemos observar características muito semelhantes entre Lucas, Marcos e Mateus, vamos ver uma ênfase teológica diferente no Evangelho de João. Trata-se do mesmo Jesus, trata-se do mesmo Evangelho, mas trata-se de uma perspectiva, de um ponto de vista diferente. Afinal de contas, está sendo escrito para gregos, está sendo escrito em décadas posteriores, está sendo escrito com uma proposta diferente e não é utilizada a mesma fonte literária como base para a redação desse evangelho. Então é interessante que nós estudamos o Evangelho de João de forma dedicada. Muito bem. Com relação à autoria desse evangelho, vamos tratar, em primeiro lugar, antes de entrarmos nas questões da autoria, alguns conceitos comparativos com relação ao Evangelho de João e os sinóticos, né? Bom, quanto à temática principal do Evangelho de João, em relação aos evangelhos sinóticos, há uma distinção aqui já primária. Nos sinóticos, fala-se em reino de Deus. Então, Lucas inicia a sua mensagem a partir da pregação de Jesus na sinagoga de Nazaré. Ele está lendo ali a profecia de Isaías 61, em que o reino de Deus é profetizado através das ações miraculosas. Os coxos andarão, os cegos terão visões e aos pobres é anunciado o ano aceitável do Senhor. Eis que o Espírito de Deus está sobre mim para libertar os cativos. E em Lucas, Jesus toma posse dessa profecia e diz que nela se cumpriu, ou seja, o reino de Deus chegou. Em Mateus e em Marcos, a mensagem é tanto da boca de João Batista, o precursor, quanto de Jesus: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque está chegado, ou é chegado, está próximo o reino de Deus. Então, a temática principal dos sinóticos é o reino de Deus, que é a concretização do dia do Senhor através da vinda do seu Messias. Já no Evangelho de João, o termo reino de Deus é substituído, de modo geral, pelo termo vida eterna. Então, há pouca ênfase no termo reino de Deus no Evangelho de João. Você vai encontrar uma ênfase, você vai encontrar uma pontualidade com relação à temática da vida eterna. Por quê? Ele está falando numa linguagem em que o grego, que está habituado com a filosofia, com zoe, com vida, vai entender de outra forma. É interessante que tanto nos evangelhos sinóticos o conceito é de um reino que já chegou e ainda não, como é encontrado também esse conceito no Evangelho de João. Quanto a isso, há similaridade. Lembra do já ainda não? O já ainda não são conceitos bíblicos que podem ser visualizados no momento em que está sendo escrito o texto, em que inclusive nós podemos experimentá-lo. E o ainda não é a posteriori, aquilo que vai se cumprir por intermédio da ação de Deus. Por exemplo, já somos santos, mas ainda não na totalidade. O reino de Deus já chegou, mas ainda não na totalidade. Já chegou na pessoa e na missão de Jesus, mas haverá um momento de consumação escatológica em que será posto a última instância, a chegada desse reino. Veja, por exemplo, Mateus 11:2, ainda fazendo uma relação dos paralelos sinóticos com o quarto evangelho. Mateus 11:2. Ora, quando João ouviu na prisão sobre as obras de Cristo, ele enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que haveria de vir, ou aguardamos outro? E aí o que Jesus responde? Os coxos andam, os cegos veem, os leprosos são purificados, os surdos ouvem.
e abençoado é aquele que não se ofender em mim. Jesus está respondendo para ele, mais uma vez, à luz do profeta Isaías. Na profecia de Isaías, o reino de Deus se cumpriria e uma das evidências seriam as ações miraculosas de Deus no meio do povo. E aí João Batista manda o povo perguntar, os discípulos, és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? Não é? Jesus responde à luz das profecias, dizendo que elas estão se cumprindo, ou seja, o reino já chegou. Mas o que é o ainda não do reino de Deus? É o outro lado da moeda, né? Veja o capítulo 16 de Mateus, versículo 27. Aqui é Bíblia de papel, né? É ao vivo mesmo. Capítulo 16, versículo 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos. Então recompensará a cada um segundo suas obras. Então o Filho do Homem virá. Então há o elemento do já e o elemento do ainda não. Isso pode ser visto também no conceito de vida eterna. A vida eterna já chegou, mas ainda não. 17:3, João. E esta é a vida eterna, que te conheçam, um único Deus verdadeiro e Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, já tomamos posse da vida eterna ao conhecer Jesus e o seu Filho, a quem foi enviado como propiciação pelos nossos pecados, nos concedendo a vida eterna. Mas há um elemento de escatologia, há um elemento de consumação na chegada dessa vida eterna, não é? Por exemplo, 12:25. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Então veja o contraste entre este mundo e a vida eterna. Amar a presente vida significa perdê-la na vida eterna. Guardar, ou melhor, odiar o mundo significa guardar a presente vida para a vida eterna. Então há um paralelo entre a vida presente e a vida do mundo vindouro. Isso é um paralelo entre o reino de Deus e a vida eterna em linguagens diferentes nos evangelhos de João e nos sinóticos. Bom, você vê uma ênfase muito grande em ações de Jesus nos sinóticos. Curas, exorcismos, ensinos parabólicos. Enquanto que no evangelho de João, longos discursos, sem exorcismos ou pouca incidência, sem ensinos parabólicos ou pouca incidência. Nos sinóticos, o dualismo é horizontal. Esta era e o século vindouro. O reino de Deus já chegou nesta era, mas no século vindouro ele se consumará. Então é aqui e lá. Enquanto que no evangelho de João é o mundo de baixo e o mundo de cima. Há sim essa tensão entre o mundo cronologicamente atual e o mundo que virá, mas a tensão principal é entre o mundo de baixo e o mundo de cima. Veja, por exemplo, Mateus 12:32. E quem falar uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado nem neste mundo, ou seja, olha aí, a tensão, o dualismo horizontal, este mundo, nem no mundo vindouro, ou neste século, nem no século vindouro. Então é um momento cronológico aqui e posterior. Agora veja o dualismo vertical em João. João 8:23. E ele dizia-lhes, vós sois de baixo e eu sou de cima. Vós sois deste mundo e eu não sou deste mundo. Então, é o mundo de baixo, que é o mundo terreno,
e ao mundo de cima, que é o mundo celestial, o mundo espiritual. Jesus ele desce dos céus e ele retorna aos céus também para concretizar a sua obra. Mas isso está presente em todos os evangelhos. A questão aqui é o que a gente está perguntando: qual é a ênfase de cada evangelista? Qual é o conteúdo de cada evangelista? Cada evangelista olha a partir da sua perspectiva, né? Para um, o cego estava entrando, para o outro estava saindo de Jericó. Então, qual é o ponto de vista em relação a Jesus e seu ministério? A autoria. O quarto evangelho é formalmente anônimo, entretanto, desde os primórdios, o quarto evangelho tem sido atribuído a João, o apóstolo. Como nos demais, os evangelhos eles são anônimos, mas a patrística, a tradição da igreja, atribui a partir das suas fontes de testemunhas oculares, a partir das suas fontes de tradição oral, melhor dizendo, e tradição escrita, como cada autor vai ser o autor, como cada autor vai ser o agente narrativo, né? Ou melhor, vai ser aquele que vai compilar cada evangelho. Evidências externas apontam para João. Em 181 a.C., depois de Cristo, perdão, está errado a digitação. Teófilo de Antioquia foi o primeiro a atribuir a João, o apóstolo, a autoria desse evangelho. Um pai da igreja, né? Então, além de Irineu, pai da igreja, o qual conheceu Policarpo. Veja, Policarpo foi discípulo de João, tá? Então tem João apóstolo, e imagina, você tem um discípulo de um apóstolo, que é Policarpo. Irineu conheceu Policarpo, então ele seria o terceiro aqui na linha sucessória, ou na proximidade de João. E ele vai informar: João, discípulo do Senhor, que se recostou em seu peito, publicou o evangelho enquanto residia em Éfeso, na Ásia. E como eu tenho mencionado, eles são muito importantes porque eles estão mais próximos dos eventos originais do que nós. Então, os pais da igreja são boas fontes para a compreensão histórica desses momentos. Evidências internas de que João escreveu o evangelho. O autor do evangelho aqui, enquanto ele escreve, ele se inclui na narrativa. Ele chama-se de o discípulo amado a quem escreveu essas coisas. Então, quando ele está falando a respeito de Jesus, ele está falando a respeito também da sua própria história. E um dado que é interessante é que este discípulo amado é um dos apóstolos. Isso fica patente quando nós olhamos, por exemplo, o capítulo 13, versículo 23. Ora, achava-se reclinado sobre o peito de Jesus um dos seus discípulos, a quem Jesus amava. Simão Pedro, portanto, acenou para ele para perguntar quem era aquele que ele falava. Inclinando sobre o peito de Jesus, Jesus disse: Senhor, quem é este? E Jesus respondeu: é ele a quem eu der o bocado que eu mergulhei. E quando ele mergulhou o bocado, deu a Judas Iscariote, o filho de Simão. Então, a narrativa aqui é a respeito da Santa Ceia em que é anunciado o traidor. E o discípulo amado está reclinado no peito de Jesus. E quando a gente olha essa mesma história em Marcos 17, veja lá, Marcos. Marcos 14, 17, perdão. E ao anoitecer, chegou ele, ou ele chegou com os 12. É o mesmo texto falando a respeito da Santa Ceia na paixão, né? No contexto pré-martírio de Jesus. Então, o texto de João fala que naquele momento ali da Santa Ceia, ele se reclinou na cabeça dele. Aqui, esse mesmo texto em Marcos informa que são os 12 que estão lá. Ou seja, o discípulo amado que estava reclinado no peito de Jesus era um dos 12, era um dos apóstolos, né? E se ele era um dos apóstolos, ele só pode ter feito parte do ciclo mais íntimo de Jesus. Pedro, Tiago e João. Esse autor ele se inclui aqui como um dos mais próximos de Jesus.
Não pode ser Pedro, porque ele se distingue de Pedro. Veja 20, versículo 2. Então ele correu e foi a Simão Pedro e a outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: eles levaram o Senhor do sepulcro. Então, o discípulo a quem o Senhor Jesus amava é o autor, e ele fala que ele correu e foi a Simão Pedro, ou seja, não é Simão Pedro. Se não é Simão Pedro, resta Tiago. Só que Tiago foi executado logo no início do cristianismo. Isso é informado no livro de Atos. E como o Evangelho de João foi escrito na década de 90, mais ou menos, sabemos que foi João, o evangelista, responsável pelo quarto evangelho. Bom, data. João foi o último evangelho a ser escrito. Provavelmente durante a sua redação, os sinóticos já circulavam abundantemente pelas primeiras comunidades, bem como as epístolas paulinas. Então, quando João está escrevendo, ele já tem acesso a tudo isso que nós temos. Gálatas, Coríntios, Efésios, Romanos, todos os evangelhos. Então, a teologia de João é muito mais robusta e muito mais elaborada. Há uma referência ao mar de Tiberíades, e esse nome é o mesmo nome para o mar da Galileia. Só que mar de Tiberíades só foi um nome utilizado no final do século I, de acordo com a história. Então significa que só se encaixa na década de 90, por esse período do Evangelho de João. Um manuscrito do Evangelho de João foi encontrado recentemente, com datação de 130 a 135 d.C., ou seja, isso o coloca antes. Então ele está entre 80 e antes de 130. E naturalmente a morte de João ocorreu por volta do ano 98, de acordo com Jerônimo, pai da igreja, o que coloca antes disso. A ausência de referência aos saduceus, que desapareceram a partir de 70. Portanto, os estudiosos o datam por volta de 85 e 90 d.C. Isso daí é quase que unânime. Destinatários. A audiência original de João provavelmente compunha-se de leitores do mundo greco-romano. Por essa razão, João explicou com frequência costumes judaicos, a geografia palestinense e traduziu para o grego termos aramaicos. Veja 1:41. Ele encontra primeiro a seu próprio irmão Simão e disse-lhe: nós encontramos o Messias, que é sendo interpretado o Cristo. Qualquer judeu sabe que Messias é o Cristo, o ungido. 42. E ele o trouxe a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que traduzido significa uma pedra. Então, olha, não é um público judaico, é um público gentílico, muito possivelmente um público greco-romano por causa da linguagem filosófica. Características do Evangelho de João. Enquanto que os sinóticos trazem ênfase nas grandes ações de Jesus, obras, milagres, expulsão de demônios, exorcismo, o Evangelho de João ele traz uma ênfase aos discursos. Lembra, os gregos eles gostam de falar, de discursar, gostam de refletir a respeito das questões relacionadas à vida. Então, a ênfase é trazida nos grandes discursos de Jesus para dialogar com esse público que está acostumado com esse tipo de oratória. Seu interesse não é trazer ênfases não trazidas pelos sinóticos. Em João, Jesus é a verdadeira sabedoria que os gregos debatem e o Filho de Deus que os judeus aguardam. Alguns termos característicos são característicos de João. Por exemplo, o uso do termo logos. No princípio era o logos, e o logos estava com Deus, e o logos era Deus. Logos é um termo especialmente joanino. E o que esse termo logos quer dizer? É traduzido às vezes por palavra, mas seria essa, de acordo com o meu professor de grego, Novo Testamento, Dr. José Carlos, uma interpretação talvez simplória, equivocada do termo logos. É possível traduzirmos como palavra, sim, mas traz um sentido muito mais profundo dentro do contexto não só judaico, mas dentro do contexto grego também. Logos foi um termo utilizado por Heráclito, um filósofo pré-socrático, e o logos significa aquele poder atuante que dá sentido, que dá vida, que dá
movimento ao universo e tudo que existe. Então não é necessariamente a palavra, mas é o poder que existe que gera tudo. E na teologia hebraica está mais relacionada com a ideia da palavra. Por intermédio da palavra de Deus, tudo se fez. E ele disse que haja luz e houve luz. Colossenses vai dizer que por meio dele todas as coisas foram criadas pelo poder da sua palavra. Então Jesus é o Logos, que é a palavra, o verbo vivo de Deus. Nesse sentido pode ser traduzido assim, que dá ânima, que dá vida, que dá ânimo em todas as coisas que existem. E para os gregos, há aquele poder movedor que dá engrenagem no universo, que é o Logos. Então João está dialogando com esse público e dizendo que ele é esse poder que move todas as coisas que vocês estavam debatendo. Esse Logos é Jesus, porque por intermédio da sua palavra todas as coisas foram criadas. Então tem tanto uma relação hebraica quanto grega aqui na carga de significado desse termo. Outro sentido é de conhecimento, ou melhor, outro termo é o conhecimento, gnosko. Lembra que no mundo grego as religiões de mistério estavam muito relacionadas ao gnosticismo. E o que é o gnosticismo? O gnosticismo é uma busca pelo conhecimento, de onde vem o termo gnose, que é conhecimento em grego. Para os gnósticos, ao adentrar-se em uma seita, o iniciado deveria conhecer mistérios, por isso são religiões de mistério, mistérios secretos, palavras secretas, e tendo conhecimento dessas palavras, dessas verdades secretas, ele iria abandonar o plano físico e alçar o voo da alma em direção ao mundo imaterial. Então, para o gnóstico, o que é matéria é mal. Para o gnóstico, o que é material é corrompido, porque precisamos alcançar o voo do nível da alma. Isso é uma compreensão contrária ou que contrasta com a ideia hebraica de mundo, porque no mundo hebraico tudo que Deus criou é bom, inclusive a matéria. E viu Deus toda a sua criação e viu que era muito boa. Então Deus não destrói na ideia escatológica a criação que foi construída por Ele próprio, mas Ele a renova na linguagem de Isaías. Então, Jesus usa esse termo gnose aqui no Evangelho de João justamente para contrapor a ideia que os gregos tinham do que é o verdadeiro conhecimento, que é um conhecimento que abandona o plano físico e que é buscado na filosofia, nas religiões de mistério, e se apresenta como a fonte do verdadeiro conhecimento. O conhecimento que vocês buscam está em mim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sou a verdade, sou o caminho, a verdade e a vida. Lembra do evangelho pseudepígrafe, o evangelho apócrifo de Tomé. É um evangelho essencialmente gnóstico. As palavras misteriosas ditas por Dídimo Tomé, o sábio, e quem conhecer essas palavras terá poder, algo nesse sentido, que é o início do evangelho ali de Tomé. Então veja, características que buscam ter um conhecimento místico que vai te libertar desse mundo material. E em João, Jesus está se contrapondo a isso, está se apresentando como a fonte do verdadeiro conhecimento. 1,18, João 1,18. Nenhum homem viu a Deus, e qualquer tempo nenhum homem viu a Deus em qualquer tempo. O Filho unigênito que está no seio do Pai, ele o declarou. Qual é o conhecimento de Deus? O conhecimento de Deus se dá por intermédio do conhecimento do Filho. Ao conhecermos o Filho, nós conhecemos o Pai. Essa é a fonte do verdadeiro conhecimento. 14. 7. Se vós me conhecesseis, também conheceríeis a meu Pai, e desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos é suficiente. Jesus disse: há quanto tempo que estou convosco, ainda não me conheces, Filipe? Quem tem visto a mim, tem visto o Pai. Então, como tu dizes, mostra-nos o Pai?
Não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não digo a de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem o faz. Então ele fala esse termo conhecimento. Jesus está usando o termo gnose aqui, conhecimento, conhecimento. Mas o que é o conhecimento do divino? É o conhecimento do Filho. Conhecer o Filho significa conhecer a Deus. Então, logos, gnose, mundo, cosmos, são termos, essencialmente, termos que são do conhecimento da filosofia grega, que João está escrevendo aqui para esse público. E a linguagem de João é de grande discurso, de grandes oratórias, de grandes complexidades na fala de Jesus. E às vezes a gente até orienta, não, qual é o primeiro evangelho para um novo convertido? Leia o evangelho de João. Pode ser, mas eu particularmente acho o evangelho de João mais difícil do que os outros, né? Você vê, por exemplo, Mateus ou Marcos. Marcos é uma linguagem tão simples. Marcos é um evangelho que Jesus foi, curou, Jesus foi e purificou. Só um momento, eu acho que houve alguma coisa aqui na gravação. Ok, tudo certo. Então a gente prossegue aqui com a concepção de mundo, né? Mundo, que é cosmos, para os gnósticos o mundo é mau, como eu falei, e eles abominam a matéria em busca do voo da alma, portanto deve ser rejeitado. Na concepção hebraica, tudo que Deus criou é bom e será renovado. A criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, né? Ela será renovada, diz Romanos 8. Em João, o mundo tem diversos significados. O mundo físico, por exemplo, 1:10. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele, o mundo não o conheceu. Ele estava no mundo, que é o mundo, a terra, e o mundo, a terra foi feita por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Aqui o mundo já são as pessoas, não o conheceram. A humanidade, 3:16. Precisa abrir, né, em 3:16, mas vamos lá. Porque Deus amou tanto, essa versão da King James aqui é diferente, porque Deus amou tanto ao mundo que ele deu ao seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O mundo aqui são as pessoas, né? Não é não são as montanhas, os mares, são pessoas que são dadas como agentes da misericórdia de Deus para serem salvas. E ainda o mundo como o domínio de Satanás, 14:30. É quando a gente fala, o fulano está no mundo, né? Ele está no mundo, na terra, mas aqui é a ideia de domínio de Satanás, 14:30. Daqui em diante eu não falarei muito com vocês, porque vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Temáticas principais do Evangelho de João. O objetivo do Evangelho de João é explicitamente declarado em 20:30. É o versículo-chave, tá? João 20:30. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida eterna. Há um duplo objetivo no Evangelho de João, cristológico e soteriológico. Ele é cristológico para que os leitores compreendam que Jesus é o Filho de Deus. Foram escritos para que creiais, para que creiam que Jesus é o Cristo e o Filho de Deus. Ou seja, demonstrar Jesus como o Salvador, demonstrar como o Filho de Deus que veio, a fonte do verdadeiro conhecimento, a fonte da vida, a fonte da verdade. E Jesus, ele sendo a fonte de todas essas verdades, de todos esses princípios, ele é o único caminho para Deus. E soteriológico, não basta uma compreensão, mas ele tem um objetivo de levar a salvação aos seus leitores, para que os leitores creiam em Jesus e recebam a vida eterna. E para que, crendo, tenhas a vida eterna. Então, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, então compreendam quem Jesus é, creiam, e crendo tenham a vida eterna, como é dito em João 3,16, em João 5,24 e muitos outros textos. Amém? Deixo aqui um exercício de fixação, aí você pode bater o print na sua tela e tente
resolver esse exercício a partir de todo o material que já foi apresentado na disciplina dos Evangelhos. Finalizamos aqui os Evangelhos e a partir da próxima aula vamos trabalhar com o livro de Atos dos Apóstolos. Um abraço e até lá!